Oi, pessoal, bem-vindos de volta. Na aula passada, a gente começou a conversar sobre o que seria um passo a passo, né, para que a gente pudesse fazer uma simulação numérica, tá? Então, a gente viu da importância de definir bem o problema, né, no nosso caso, um escoamento sobre uma placa plana. A gente falou sobre a questão das equações que vão ser resolvidas, né? Se você tem ali se você vai implementar o seu próprio software, então você pode utilizar ali as equações da camada limite, que geralmente é a região de interesse, né? Num problema como esse. Então você vai lá, você mesmo programa, né? Meu modelo matemático é esse, vou fazer a integração, vou fazer a discretização. E aí você consegue resolver esse problema específico, mas a gente viu quando a gente fala de softwares em geral, né, software de simulação, o que a gente tem é aquela equação mais completa do nosso modelo matemático, né? Então, a gente tem ali a nossa equação de conservação da massa completa, nossas equações de Navier-Stokes completas, e uma das simplificações que os softwares geralmente eles permitem que a gente faça é escolher ali o regime permanente, né? Você fala, olha, eu tenho interesse somente no regime permanente desse problema, e aí você consegue resolver as equações fazendo essa consideração, né? Já num caso onde você olha e fala, não, o transiente realmente é muito importante para que eu consiga tirar as dúvidas que eu tenho sobre aquele determinado problema, então você vai lá e fala para o software, olha, eu preciso resolver também o transiente, né? Então essa é uma das escolhas que você pode fazer. Mas você não vai lá e vai dizer, eu quero que você resolva somente as equações da camada limite, né? Isso não vai acontecer. Vai acontecer somente se você for lá e programar fizer o seu próprio código, né? Dito isso, a gente também falou um pouquinho sobre a questão do seu domínio de solução, né? Então a gente falou, para o caso da camada limite, um domínio de solução que seria razoável, 10 vezes a espessura da camada limite, né? Que não vai atrapalhar. Mas uma coisa que eu acabei não falando sobre essa questão de escolher o seu domínio de solução é que é muito importante também, quando você vai escolher esse domínio, que você tenha certeza sobre as condições de contorno que você vai poder utilizar nesse domínio de solução, tá? Então, se você vai ali escolher um certo domínio, mas ali em determinada condição de contorno eu não tenho tanta certeza, então mude o seu domínio de solução para um domínio onde você tenha certeza sobre as suas condições de contorno. Porque as condições de contorno, né, condições de contorno bem escolhidas, assim, bem descritas, elas são essenciais para uma solução boa do seu problema, tá? Só lembrando que quando a gente fala, isso é até acho que é um equívoco rotineiro, assim, muitas vezes quando a gente fala de modelo matemático, né, a gente pensa só nas equações que a gente vai utilizar ali para representar o fenômeno físico. E não é. O nosso modelo matemático ele é composto por equações que representam esse fenômeno físico e as condições de contorno. Então, as nossas condições de contorno, elas também fazem parte do modelo matemático, tá? Não tem como você chegar num modelo matemático somente com aquelas equações ali. Você vai precisar também de condições de contorno. Então, na hora de escolher o seu domínio de solução, é muito importante que você leve também em consideração a certeza sobre as condições de contorno que você vai poder aplicar ali, tá bom? Então, tendo definido o nosso domínio, qual o próximo passo de uma simulação numérica, né? O que é que a gente precisa fazer agora? A gente precisa discretizar esse domínio. E o que é discretizar esse domínio? No caso do método dos volumes finitos, que é o que a gente estava conversando, né? Os solvers que vocês vão utilizar, eles vão utilizar o método dos volumes finitos. E por que o método dos volumes finitos ele é muito utilizado nas simulações que envolvem escoamentos? É que o método dos volumes finitos ele é conservativo, tá? Então, entrou a vazão mássica que entra nesse volume de controle vai ser a vazão mássica que vai sair desse volume de controle. Então, ele vai conservar as propriedades que você colocar ali naquela simulação, né? Que você está envolvendo naquela simulação. É um método conservativo. Se você faz a integração ali das equações, e a gente vai já falar sobre isso, calma.
Então, se você faz a integração de maneira correta ali das suas equações que governam o problema, você vai ter um método conservativo. E é por isso que ele é tão utilizado para a simulação de escoamentos, tá bom? Mas voltando, o que é que a gente vai fazer com o domínio? A gente vai discretizar, ou seja, a gente vai pegar o nosso domínio, que é aquela coisa grande, né? E a gente vai dividir ele em pedacinhos menores, né? Então, é exatamente o que a gente tem aqui, né? A gente pegou aquele domínio de solução, do escoamento sobre placa plana, a gente definiu qual vai ser o nosso domínio, e o que é que a gente fez agora? A gente discretizou. Notem que aqui a gente tem os volumes de controle, tá? Que são, deixa eu destacar aqui para vocês, a gente tem os volumes de controle aqui, ó. Esses retângulos aqui são todos os volumes de controle. E essas bolinhas que a gente tem aqui são as nossas incógnitas, tá? O que é que a gente está fazendo assim, né? Isso é importante que vocês relembrem também. A gente viu as nossas equações de conservação nesse curso de duas formas. A gente viu as nossas equações na forma diferencial, tá? Que são as equações lá onde eu tenho as nossas derivadas, né? Então, quando eu falo das equações diferenciais, o que é que aquilo quer me dizer? Quer me dizer que se eu resolvo a equação diferencial, eu vou saber o que é que está acontecendo em cada ponto daquele domínio, né? A ideia da equação diferencial é essa, você consegue representar todos os pontos daquele domínio. E a gente viu também as nossas equações na forma integral, tá? Então, vamos lembrar lá da nossa forma integral. A gente definia um volume de controle, né? Ó as coisas já, né? Linkando ali. A gente definia um volume de controle e o que é que a gente fazia naquele volume de controle? Um balanço. Então, vamos só desenhar para vocês não esquecerem, tá? Quando a gente falava da forma integral, a gente tinha o quê? Um volume de controle aqui, né? Esse é o meu volume de controle. E o que é que a gente fazia? A gente fazia o balanço da propriedade que a gente queria analisar, né? Então, a gente tinha aqui, a gente fazia esse balanço e a gente chegava na nossa forma integral das equações. Então, lembra lá o que é que a gente fazia? Cheguei nas formas integrais e aí eu fazia o quê? Eu fazia as dimensões do meu volume de controle tenderem a zero. Isso quer dizer o quê? Que eu passava a avaliar as minhas variáveis, né, as variáveis de interesse, em nível de ponto. E quando eu fazia isso, eu saí de equações que estavam na forma integral para passar para equações que estavam na forma diferencial. Ou seja, a gente viu isso muito claramente, que as formas integral e diferencial são as mesmas equações. A gente está falando exatamente das mesmas equações. Mas quando a gente fala da equação na forma diferencial, a gente está avaliando em nível de ponto. Já quando a gente fala das equações na forma integral, o que é que a gente está fazendo? A gente está avaliando ali naquele volume de controle, né? Então, eu vou saber o comportamento daquela variável ali, eu vou ter o conhecimento de um valor médio, né, ali para aquele volume de controle, tá? Enquanto para nível de ponto, eu vou saber o que acontece em cada ponto, tá bom? Só lembrando dessa diferença para a gente já começar a fazer esse link das coisas. Então, o que é que a gente faz aqui quando a gente discretiza o nosso domínio, né? A gente divide o domínio em pequenos volumes de controle. Vocês vão ver que existem diversas formas de construir esses volumes de controle, né? Porque o que é que acontece? Aqui eu vou abrir esse parêntese, né? Vou falar sobre isso porque acho que é até uma coisa bem interessante, assim. Muita gente não sabe disso e eu levei um tempo para descobrir também. Mas o que é que acontece? Quando a gente vai lá trabalhar com software, a gente entrega o domínio e a gente vai lá para o nosso gerador de malha, né? Entreguei ali o domínio para o meu gerador de malha e vou gerar a minha malha, tá? Quando eu saio daquele software que me ajuda a gerar a malha, eu tenho uma certa malha ali, tá? Eu discretizei o meu domínio. Mas não necessariamente o que eu estou vendo ali são os meus volumes de controle. Quem vai gerar os meus volumes de controle é o meu solver, tá? Quando eu for lá para o solver, ele vai falar, tá, os meus volumes de controle são gerados dessa forma. Então,
vocês vão ver, né, no próximo curso que existem diversas formas de gerar os volumes de controle, tá? No método dos volumes finitos, mas é importante saber disso, que o que sai ali do seu gerador de malha não são seus volumes de controle, não necessariamente são seus volumes de controle, tá? Quando você chegar no solver, dependendo ali do método que ele vai utilizar, né, que você vai ter volumes de controles gerados de maneiras diferentes, tá? Só essa observação. Então, dito isso, discretizei o meu domínio, né? Tenho ali agora volumes de controle. A gente vai falar um pouquinho sobre o passo a passo da solução numérica, tá bom? E quando eu falo solução numérica é o quê? É pegar as minhas equações, né? As equações que compõem o meu modelo matemático e aplicar ali um método de solução, que no nosso caso vai ser um método dos volumes finitos, tá? E quando a gente fala de solução numérica, a gente está falando de quê exatamente? A gente vai pegar o nosso modelo matemático, né? Ou seja, equações que representam aquele modelo matemático, mais as condições de contorno, e a gente vai aplicar um método numérico àquele modelo matemático que vai nos dar uma solução numérica, tá? Então, qual seria esse passo a passo dessa solução numérica? A gente vai começar fazendo o que a gente sempre faz, né? Tem um problema, então eu vou pensar no meu modelo matemático, tá? Aqui a gente vai falar de uma forma mais geral, tá? Quando eu falo assim, a gente vai pensar no nosso modelo matemático. Esse é um passo a passo de uma forma, de uma coisa mais geral. Você pode aplicar isso tanto para um software, que o software ele vai fazer isso, tanto também para um código que você mesmo fez. Então, a maior diferença entre essas duas maneiras de fazer é que um software, como eu comentei, ele geralmente vai ter um modelo matemático que consegue resolver mais problemas, né? Mais fenômenos físicos. Enquanto os softwares, geralmente, que a gente faz, são softwares muito voltados para certos problemas, né? Já que a gente consegue fazer uma simplificação maior das nossas equações de conservação para depois resolver os nossos problemas, tá? Mas esse passo a passo que a gente está fazendo aqui, ele é uma coisa mais geral, tá bom? Então, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Definir meu problema. Eu vou definir o modelo matemático e as condições de contorno, tá? No caso aqui do nosso probleminha da placa plana. Se a gente vai olhar para o software, qual é o modelo matemático que a gente tem? A gente tem as nossas equações de conservação e as nossas equações de Navier-Stokes, certo? E a gente tem as condições de contorno também, né? Falando aqui do domínio que a gente está vendo, o que é que a gente vai ter? Aqui na entrada, isso aqui é o que a gente chama de inlet, né? Vocês vão ver tudo isso depois. A gente vai definir qual é a velocidade que vai entrar ali, né? Qual a velocidade do escoamento que vai entrar ali. Aqui na placa plana a gente tem o que a gente já viu, né? A condição de não escorregamento. Geralmente aqui nessa fronteira superior, a gente também prescreve uma condição de contorno de velocidade, tá? E aqui no outlet, a gente tem uma condição de contorno de pressão. Geralmente é isso, né? Não estou dizendo que sempre vai ser assim, mas geralmente é assim. Só um pequeno exemplo de como seriam aqui as condições de contorno para um problema como esse, tá? Mas enfim, para um software a gente sabe que as equações que vão ser resolvidas são quais? A equação de conservação da massa e as equações de Navier-Stokes, tá? E a gente tem também as condições de contorno que vão ser aplicadas a essas equações. Qual é o próximo passo depois que a gente definiu isso? A gente vai buscar a forma integral das nossas equações, né? Veja que quando a gente define o nosso modelo matemático, a gente está sempre falando de equações diferenciais, que são as equações capazes de representar aquele fenômeno. Então, qual o próximo passo? A gente vai integrar. Mas aí, por que a gente vai integrar? Veja que a gente pegou o nosso domínio e a gente dividiu em volumes de controle. Quando eu quero fazer um balanço ali do volume de controle, eu tenho o quê? Eu tenho as minhas equações na forma integral, a gente já viu isso, né? Então, se eu faço esse balanço das minhas equações de volume de controle, eu estou tendo o quê? Estou buscando a forma integral da minha equação. Se aqui o que eu estou fazendo é exatamente isso, né? Discretizei e agora eu estou trabalhando com volumes de controle, então eu vou sair da minha forma diferencial e vou buscar a forma integral das minhas equações de conservação, né? Das equações que estão ali representando o meu fenômeno físico, tá?
Então, vou lá, fiz a integração, vocês vão ver que a gente vai integrar no espaço, vai integrar no tempo, tá? Vocês vão aprender tudo isso na próxima disciplina que vocês vão ver. Mas vocês vão ver que a partir dessa integração a gente vai chegar na forma integral das equações. E aí o que é que acontece? Eu vou ter uma equação algébrica para cada um dos meus volumes de controle. Então veja aqui nesse exemplo. Nesse exemplo a gente tem 16 volumes de controle, tá? Cada um desses volumes de controle vai ter uma incógnita, que é o que eu quero descobrir, né? Então vamos pensar aqui no caso da nossa placa plana. A gente sabe que a gente tem velocidade U, velocidade V e pressão. Então eu tenho 3 incógnitas, certo? Para cada um desses volumes de controle, quando eu resolver um sisteminha linear que vai ser formado a partir das equações algébricas que eu vou ter, né? Então, fui lá, integrei as equações, eu sei qual é a forma integral das equações para cada um desses volumes de controle, eu tenho as minhas equações algébricas. Essas equações algébricas, elas vão ser dispostas de uma forma que elas vão formar um sistema de equações, tá? Dependendo do problema, eu posso ter um sistema linear ou um sistema não linear. No caso, como a gente está falando das equações de Navier-Stokes, a gente já sabe que a gente tem um sistema não linear, né? Só pensar ali nos termos advectivos, né? Rho U, Rho V, Rho VU, Rho VV. Então, a gente tem ali uma não linearidade, tá? Então, a ideia é, tenho as equações diferenciais do meu modelo matemático, vou integrar essas equações, vou chegar na forma integral e aí vou obter as equações algébricas para cada um dos meus volumes de controle. Então, se eu tiver 1 milhão de volumes de controle, eu vou ter 1 milhão de incógnitas e eu vou ter 1 milhão de equações, tá? Só pensando assim de uma forma bem simplificada, tá bom? Então, vou ter as equações para aqueles volumes de controle e tendo essas equações algébricas, eu chego ao quê? Eu chego no meu sistema de equações, tá? No caso das equações não lineares, o que é que geralmente a gente faz? A gente lineariza essas equações. E aí entra um motivo importante do porquê a gente precisa entender o papel das velocidades de Navier-Stokes, certo? Quando a gente chega nesse momento, assim, é que a gente precisa saber quem é o transportado e quem é o transportador, porque vai fazer parte dessa linearização, tá? Claro, de uma das formas de linearizar o nosso problema, não necessariamente só tem essa. Mas se você não sabe essa diferença, se você não sabe quem é a variável e quem não é no problema, as coisas já ficam um pouco mais complicadas, tá? Depois disso, aquele sistema de equações que foi montado, né, a partir das equações algébricas, ele vai ser resolvido. E aí existem diversas formas de solução, tá? Vai depender do solver que você está utilizando. Tem forma segregada, então, diversas formas. Isso aí não vão entrar muito nesse assunto, porque acho que é uma coisa que vai fazer mais sentido ali na frente, né? A gente só quer entender um pouco como é que isso acontece aqui. E aí, geralmente, o que é que acontece? Você estipula uma certa tolerância, né? Você fala, ó, eu quero que o meu problema, ele rode até atingir essa certa tolerância aqui, ou até esse número de iterações, né? Quando a gente está falando de um problema iterativo, claro. Existem problemas que não são iterativos, então você pode resolver de outra maneira. Mas enfim, como eu estou falando, né? Eu acabo me empolgando, falando mais do que eu deveria, mas a ideia é essa. Cheguei naquela tolerância que eu estipulei para o meu problema, eu vou parar meu problema ali. Então, disso tudo que a gente falou, quais são os passos assim que a gente precisa ter bem fixos na cabeça? Essa questão de, para o meu problema, preciso definir o modelo matemático, equações de contorno. Quando eu tenho essas equações diferenciais, né, do meu modelo matemático, o que é que eu preciso fazer para aplicar um método numérico? Quando a gente fala de método numérico aqui, a gente vai se referir aos volumes finitos, que, como eu falei, vão ser o assunto principal de todo esse curso que vocês estão fazendo, né?
Aplico o método dos volumes finitos e vou chegar na forma integral dessas equações, tá? Das equações diferenciais, vou aplicar esse método, que é basicamente integrar essas equações diferenciais, né, no espaço e no tempo, vou chegar na forma integral dessas equações. Depois disso, vou chegar nas equações algébricas referentes a cada um dos meus volumes de controle, né? Então, dependendo do número de volumes de controle, eu vou ter um certo valor de equações algébricas para eles, tá? Depois disso, eu vou passar para o meu sistema de equações e é esse sistema de equações que eu vou resolver e vou obter as minhas variáveis. Ou seja, quando eu resolver o meu sistema linear, eu vou obter a variável para cada um dos meus volumes de controle. Então, esse é basicamente o passo a passo da solução numérica. E o importante de lembrar para o método dos volumes finitos, equações diferenciais, integrei espaço e no tempo, vou chegar nas equações integrais, vou usar algumas aproximações, vou chegar nas equações algébricas e vou montar meu sistema de equações. Como eu vou resolver esse sistema de equações, aí vocês vão ver mais para frente, mas é importante lembrar desse passo a passo e de por que montar o seu modelo matemático é muito importante, tá bom? Aqui a gente tem um exemplo de uma malha que foi feita para um problema, exatamente um problema de um escoamento sobre uma placa plana. Mas eu vou falar um pouquinho sobre essa malha, né, e sobre por que ela tá assim na próxima aula, tá? Aguardo vocês lá.